Você acaba de perder a sua arma e vai perder a sua vida. Afinal, quem você pensa que eu sou? Eu sou o capitão-geral das 13 divisões de guarda da corte, Kyoraku Shunsui. Comandante Passe! Shunsui, pare! Pare com isso! Pare que eu me apaixono! Episódio bom! Que comandante bom! Te amo, Yamamoto. Não, ele tá aqui. Te amo. Mas assim, ficou em boas mãos, né? Não podemos negar. Eu, sinceramente, estou tentando aqui, de todas as formas possíveis, parecer o menos louca que eu estou após este episódio. Meu Deus do céu, Shunsui Kyoraku, meu amor, pare já com essas... Ei, pare! Pare já com essas coisas ou eu me apaixono. Ele falou, gente. Ele falou Bankai. Ai, meu Deus. Eu vivo por este momento. Quando esse povo fala Bankai, eu fico completamente bancaizada. Eu fico apaixonada. Ó, já adianto a minha segunda Bankai favorita, entendeu? Senjumaru estará para sempre no meu coração, a minha Bankai favorita. Agora, do Shunsui, meu amor... Gente, ó, que lindo, que lindo, que luta maravilhosa, que episódio maravilhoso. Eu estou tentando parecer um pouco mais centrada, um pouco menos empolgada demais, pra também não parecer, quem é essa louca? Eu sou uma louca apaixonada, porque a Bankai dele é isso, é sobre dois apaixonados que resolvem viver até o último segundo, até o último suspiro de vida. Junto. Me empolguei um pouco. Ficarei um pouco mais centrada, menos escandalosa. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Natália Corval. Eu fico loucona de Bankai, tá? Toda vez que quando aparece uma Bankai nova, eu fico loucona. Antes da gente falar sobre o episódio, eu preciso novamente manifestar a minha paixão pelo Kubo. Este senhor que não é inocente, ele criou Bankai. Bankai, olha que... Meu Deus, eu amo Bankai. Kubo, eu te amo. Mas, voltando ao episódio, deixando aqui a minha euforia pós-Bankai, vamos falar sobre o episódio 35 da Guerra Sangrenta, Bleach, amigos. Eu nem falei que episódio que é, né? O episódio da Bankai do Shunsui. Estava tudo muito bom, estava tudo muito maravilhoso pra ser verdade. É óbvio que um Quincy desgramado ia arrumar um jeito de inverter a felicidade de nós somos pró-Shinigamis. Porque o Mayuri, a Bankai modificada parida dele, tinha engolido os braços do Rei das Almas. Só que aconteceu um bagulho muito louco lá, que ainda não nos foi revelado, e deu ruim. Aí a gente corta pro Urahara e o Shunsui com a tropa deles lá correndo. Tac, 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 tac. Aí o Urahara fala, uai, livre tradução. Isso é o Capitão Kuritsushi. Enfim, é o Capitão Mayuri. Aí o Shunsui fala, Aí o Urahara fala, bom, mas conhecendo ele do jeito que eu conheço, ele deve tá bem, não deve ter um problema nenhum com ele. E sim, porque, né, é o Mayuri. É o Mayuri. A gente sabe que o Mayuri sempre vai dar um jeito. Afinal, é o Mayuri. Daí, a gente tem o Lilibarro apontando assim, né, a arma dele pro grupinho do Shunsui, falando, se tiver alguém que está desesperado, eu no lugar deles eu também teria medo. Nananã. Chato, que cara chato. E este episódio, meu Deus, Lilibarro, você é muito chato. O Shunsui não é bobo, ele é muito dos espertos, né, por isso que ele é um dos meus favoritos. Te amo, Shunsui. Te amo. Aí o Shunsui fala, então, o inimigo tá nos caçando, né? Estamos sendo abatidos um por um. É hora de contra-atacar. E aí ele vira e fala, achei você. Olhando assim pro rumo do Lilibarro. E toma-lhe um tirão no peito. Aí você fica assim, meu Deus, como assim? O meu Shunsui... Quem que o Lilibarro pensa que ele é pra atirar no Shunsui? Que absurdo! Mas calma, não priemos cânico, porque o Shunsui, ele sempre tem uma carta na manga. Já tava ativada a Shikai. Olha, a gente fiquei emocionada aqui, meu olho começou a lacrimejar. Meu Deus, que episódio bom, que Bankai bom. Todo episódio eu falo que episódio bom, né? Nossa, mas que Bankai linda. Não supera do Senjumaru, mas é a minha segunda favorita. Então começa a aparecer uma voz assim e umas sombras atrás do Lilibarro, falando,
Ele fala lá a cantiga da brincadeirinha dele que parece um chocolate inglês. Eu nunca joguei chocolate inglês. E aí o Shunsui fala a frase que abrimos este vídeo. Você perdeu sua arma e agora você vai perder a sua vida. Meus senhores, minhas senhoras. Que homem. Que comandante. Que Shinigami. Que capitão! Eu já falei, o Shunsui ele é perigoso e neste episódio nós temos a certeza absoluta que ele é um cara perigoso. Ele não é um cara bom. O lado ruim dele é muito ruim. Ele não é um Ukitake, entendeu? Porque o Ukitake ele é bonzinho, você vê que ele é fofinho, se bem que né, a gente quando vê o Bankai dele, vai que o Ukitake é o cão chupando manga. Mas não é sobre o Ukitake, que por sua vez também é citado neste episódio. Por quê? Nikki... O Shunsui começa a brincar com o Lily Barro lá, fazendo e corta a espada dele e fala, agora você vai perder sua vida. Ele fala, Nanau, conseguiu me alcançar, hein, menina? Ela fala, consegui, não sei se isso é um elogio, não. Ele fala, volta pra ficar lá com os outros. E ela fala, não vou, não. Aí ele fala, então tá bom, volta lá, fala pros outros seguirem. Ela fala, então tá. E aí, é por isso que eu adoro o Shunsui, entendeu? Essa relação dele com a Alissa, a relação dele com a Nanau, eu fico, ai meu Deus, que lindo, que lindo. Eu não sei explicar, mas ele tem um cuidado com elas. Por exemplo, lá no arco do pêndulo com a Alissa, nossa, eu chorei tanto quando ele mandou a Alissa. Eu fiquei, por quê? E aí, na falsa Karakura, ninguém quis ir cumprimentar seus ex-companheiros de Sereitei. A Alissa foi a única que ela nem falou nada. Ela foi até o Shunsui que tava fingindo que tava desmaiado. Eu acho muito engraçado. O Shunsui, o Shikamaru é meu personagem favorito de Naruto. E ele também finge desmaio pra não ter que... Acho que vocês já perceberam o meu tipo de personagens favoritos, né? Mas voltando à Alissa, o jeito que o Shunsui é, né, com as subordinadas dele, com as tenentes dele, ela foi a única que foi lá conversar, chutou ele, e falou assim, você ficou forte, Lindo! Eu chorei na época que eu vi, eu falei assim, gente, que emoção. Aí, com a Nanau, a mesma coisa, esse cuidado quando o Yamamoto soltou a pressão espiritual, ó, e a coitada tava até babando, assim, caída no chão, ele correu e socorreu ela. Então, eu acho muito fofinho o jeito que ele cuida delas. Ai... Shunsui, reizinho do meu coração. Por falar em Dona Alissa, o que a Nanau falou? Ela falou assim, capitão. Ela foi lá, né, avisar os outros. Ela falou, capitão, se você morrer antes de eu chegar aqui, eu vou raspar todos os pelos do seu corpo. Aí ele falou, não, faz isso não, menina, senão não vão nem me reconhecer. Ele falou, quem diria, hein? Agora ela tá falando e agindo igual a Alissa. As duas usam óculos, né? Interessante. Eu também uso óculos, Shunsui. Você não quer uma terceira tenente, não? Não, eu sou da divisão 4. Eu sirvo somente a Onohana. Tá que agora ela morreu, né? Mas continuo na 4. E uma coisa importante que acontece, né? Mostra a Nanau voltando e conversando com o pessoal. Aí ela fala assim, olha, o comandante geral falou que é pra vocês seguirem. Aí o Shinji fala, tá bom. E a Momo tá tão fofinha, ela tá diferente, mas ela tá fofinha. Continua sendo a Momo. Ela fala, isso mesmo, vamos voltar pra ajudar ele. Quê? Como assim? E é uma coisa que eu reparei, tá, gente? O Shinji, ele é um bom comandante. Ouso dizer que talvez ele seria um bom comandante geral, sabe por quê? Quando o Shunsui fica para trás, quem assume a frente, a liderança, é ele. Ele fala 3 coisas. Primeiro, Nanau, o que você vai fazer? Ela fala, eu vou voltar para ajudar ele. Ele, beleza. Outra coisa, o que o Kitaki diria se ele estivesse aqui? Uma coisa que o Shunsui também falou antes. O Kitaki, né, sempre lembrado, sempre citado como essa pessoa, a voz da razão. A voz ali que chama todo mundo para a razão. Um querido. E aí o Shinji fala isso. O que o Kitaki diria? Isso mesmo, então essa é a resposta. E mostra o Kitaki falando. Olha, se o Shunsui tá falando que ele dá conta, vamos confiar que ele vai dar conta. E o Shinji ainda cita mais um, o Yamamoto. Ele fala, se o Yamamoto estivesse aqui, ele também iria dizer pra gente seguir em frente e ele ia ficar pra trás, que não era pra ninguém voltar pra ajudar ele. Porque isso que é ser um comandante geral. É carregar a vida de seus homens nos ombros. E mostra Shunsui, que é o quê? Um comandante. E o Shunsui, ele é engraçado. Ele irrita o oponente, sabe? Porque ele faz um negócio que até o Lily Barro ficou irritado. Ele ignora. Por exemplo, ele tá aqui, lutando com você.
E aí, se a Nanau tá aqui, ele te ignora, ele para de falar com você. Ele tá prestando atenção em você, porque ele é astuto. Aquilo ali é uma raposa velha. Ele tá conversando com a Nanau, fingindo que, tipo, nem tô lutando, tô fazendo nada demais. E aí o Lili Barro xinga ele e ele fala, ô, não precisa dessa grosseria, não precisa falar assim comigo, não. E eles começam a lutar. Na verdade, o Chunsui explica a Shikai dele. Eu acho muito bonito a forma como eu tenho certeza absoluta que eu morreria pra Shikai dele, eu ia perder. Eu nunca iria querer lutar com o Chunsui. Primeiro porque eu não gosto dessas brincadeiras, eu não sei brincar dessas brincadeiras. Eu detesto tanto jogos que eu gosto de brincar só de paciência, porque é só eu e a carta. E aí, como ele fala com Lili Barro, né, que tem que pegar, a criança pega na mão, você é obrigado a ficar até a morte, eu iria morrer, porque eu ia fazer o quê? Eu tô saindo, então tá. O que eu vou fazer? É cheio dessas regras aí que você explicou. Não quero brincar, não. Tchau. E aí o Chunsui nisso dele explicando como é que funcionou, o que aconteceu, como é que ele conseguiu ir tão rápido lá e já tinha sacado o Lili Barro, ele falou que ele solidificou a pressão espiritual dele. Meu amor! Queen. Chunsui, meu amor, eu te amo. Ele solidificou a pressão espiritual dele, gente. Eu nunca vi ninguém fazendo um negócio desse. Esse homem é maravilhoso. Este vídeo é para enaltecer Chunsui. Cadê os fãs de Chunsui? Convoco todos. Eu acho que se um dia eu ver um cosplay do Chunsui, eu choro. Porque uma vez eu vi um cosplay da Sakura, eu comecei a chorar. Chunsui, meu amor, ele não para, ele não cansa de ser maravilhoso neste episódio. A cada assim, ele solta uma frase e fala nu. Ele fala outra frase nu. Por quê? Na hora que ele explica que ele solidificou a pressão espiritual, o Lili Barro, no auge da prepotência Quincy dele, ele fala assim pro Chunsui. Quando o Chunsui explicou a questão da solidificação da pressão espiritual, eu nunca iria cair num negócio desse. Aí o Chunsui já interrompe e ele fala, você caiu. Afinal, quem que você pensa que eu sou? Eu sou o capitão-geral das 13 divisões de guarda da corte. Chunsui Kyorako. Chunsui, pare já com essas brincadeiras gostosas. Eu irei me apaixonar. Na verdade, eu estou completamente apaixonada. E aí eles começam a lutar. Que luta boa. Eu parei de anotar. E fiquei assim, me divertindo. Eu acho que isso que é o mais legal da luta do Chunsui. Porque é uma brincadeira de criança. Fatal. Mas eu, enquanto assim, leitora e telespectadora, eu estava me divertindo na brincadeira. Eu me senti aquela tia, aquela mãe que tá sentada na calçada vendo as crianças brincando e fazendo que divertido. Eu me senti assim, ai, Cubo, não canso de enaltecer o Cubo. Então, sombra pra cá, sombra pra lá, olhando fixamente. Se o Lili Barro desviar por um segundo assim do Chunsui, a sombra projeta de novo. Porque, por exemplo, se eu ficar olhando assim, ó, olhei, se eu jogar pra cá, eu consigo projetar. É nesse sentido ali uma coisa da Shikai dele. Só que é regra de criança, você nunca sabe quando a criança... Você nunca sabe quando a criança vai mudar o jogo. Quando a criança pegou na sua mão, você vai jogar, você querendo ou não, entendeu? É isso que ele fala. Aí mostra até a mãozinha. E agora a criança já pegou na sua mão, Lili Barro. Você se ferrou, você vai ter que lutar. E aí o Lili Barro luta, né? Tenta, coitado. E aí o Chunsui acerta ele. Bota a espada só no peito dele ou no plexo solar. Fiquei na dúvida aqui em qual chakra ele atingiu. Mas ele atingiu. Só que o Lili Barro pegou, abriu os 2 olhos e falou... Abre 3 vezes os olhos. E quando eu abro 3 vezes os olhos, dá ruim. Aí as regras do jogo do Chunsui, da Shikai do Chunsui, já não funcionam mais. E aí o chato do Lili Barro vira e fala, eu sou o primeiro que o Rabarra deu poder. Eu sou o mais próximo de Deus. Ah, não. Não. Já não bastava ele ser chato, um Quincy chato. Agora ele se acha superior porque ele é o que está mais perto de Deus, no caso o Rabarra. Ah, Lili Barro. Ah, não. Nossa senhora, que cara chato. E aí ele fala que ele não pode ficar com os 2 olhos abertos porque seria muito injusto com os pecadores. Aí o Chunsui então fecha assim. Eu amo o Chunsui, cara. E ele tá errado? Uai, se esse olho seu aberto aí me prejudica e seria muito injusto com os pecadores, feche esse olho. Tá doido? Eu que não quero lutar com você com esses olhos abertos. Mas deu ruim pro Chunsui, porque, como eu disse, né? Não adiantou de nada, porque ele abriu os 2 olhos, e quando ele abre os 2 olhos uma terceira vez, ele fica até o fim, e aí ele vai matar. É uma luta até a morte, o que combina muito com a Zanpakuto do Chunsui, vocês não acham? Porque a Bankai dele rola um negócio aí, né? Do oposto de viver. Autoimposto. Oposto de viver,
Eu fiz comigo mesmo, né? Eu fiz o oposto de viver comigo mesmo. Vocês entenderam, né? Eu tenho medo de falar a palavra e dar ruim, porque tem umas palavras que não podem falar. Eu acho que essa palavra é uma palavra que não pode falar. Aí depois que o chato falou lá, né, que depois que ele abre o segundo olho 3 vezes, ele tem que ficar até o final, ele assume a forma Winx dele. Um perdão às Winx, porque ser comparado a esse chato dos Quincy's é uma ofensa. Nossa, estou ofendendo as Winx. Eu queria ser uma Winx. Primeiro, eu não curti a forma dele, achei feia. Não achei legal, não. Porque, por exemplo, do Ryu é até bonitinho, ele fica com as asinhas azuis. Que é isso, Lili Barro? Que é isso? Ai, sinceramente. Ai, então tá. E aí, ele atirou no meu Shunsui. Quem que ele pensa que ele é? Ah, porque ele é o mais próximo de Deus? Não estou nem aí. O Shunsui é o mais próximo do Yamamoto. E aí? E aí? Mas ele deu um tirão lá no Shunsui, deu ruim pro Shunsui, o Shunsui meteu o pé. E eu não disse que o Shunsui, toda hora que ele aparece nesse episódio, toda hora que ele fala alguma coisa nesse episódio, é pra dar uma emoção? Ele falou, Laia, quem mandou eu ser forte, né? Era melhor eu ter batido as botas logo de uma vez, mas não, eu tenho que ser forte. Aí mesmo que todo arrebentado, cheio de uns tiros, uns buracos assim, ele ainda consegue correr bem e não morre, não desmaia. Eita, quem mandou ser forte? Shunsui, esse é o peso de ser você, meu amor. Você é maravilhoso. Eu ia falar que isso é o fardo de ser um grande gostoso, mas eu acho que não pega bem, né? Então é o fardo de ser você, Shunsui Kyorako. E vem cá, vocês já tinham reparado que o Shunsui ele perdeu um pedaço da orelha? Porque eu já percebi em outros episódios, só que eu sempre esquecia de comentar. Agora não, este episódio aqui dedicado ao Shunsui, eu esquecer de um detalhe importante desse, não posso deixar passar. E agora a brincadeira virou um pega-pega, porque é o Shunsui correndo pra lá, o Lili Barro acerta ele, acha ele, te achei, e tá, tiro. Aí o Shunsui corre pra lá, corre pra cá. Aí o Lili Barro fala assim, meu amor, já te falei que não existe arma neste mundo que vai me derrotar. Não existe isso. Aí o Shunsui, então tá bom, então. Uma lâmina feita de Kido. Aí ele dá um rado 78 e parte-se tudo. E mete-lhe o pé. Nem que ele mete o pé, ele volta pra onde... Você lembra quando abriram o portal eles estavam? Eu tô assim, rapaz, mas eu corri muito, né? Cheguei aqui. Eu espero. Não irei ficar descontrolada, tá? Ele foge. Aí mostra quem? O Askin e o Ichigo. E o Askin falando, viu, por isso que eu não queria lutar com você. E aí ele fala assim, você treinou aqui? O que aconteceu? Aí o Ichigo fala assim, ele, então é por isso que o veneno não funciona. Tudo bem, agora é só adaptar. Aí o Ichigo tá assim, o que você tá arrumando? O Askin quer envenenar o Ichigo de tudo quanto é jeito. Ele tá parecendo aquela mulher da novela Alma Gêmea que, finalmente os refrescos. Ô Askin, você vai provar do teu próprio veneno? Vai dar ruim pra você. Então, voltamos para o meu queridíssimo Shunsui. E ele fala assim, menino, eu tô no fundo do poço. E aí ele comenta, espero que o pessoal tenha já afastado o suficiente. Nanau, me desculpa se você for pega no meio disso. Mas não tem jeito. E ele falou, gente. Ele falou. Bankai. Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Cara, que Bankai linda! Que eu tô apaixonada! Deus, eu nunca fui triste. Obrigada, pai. Obrigada, Kubo. E ele falou, minha gente, ele falou Bankai, Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. É assim mesmo, não é? Eu tô falando errado. Eu tenho muitas considerações sobre a Bankai do Shunsui. Cara, eu sou atriz do teatro. Eu estudei um pouco sobre o teatro Kabuki e o teatro No. Eu preciso rever a Bankai dele. Tem elementos ali. Foi tipo a luta da Nohana e do Zaraki, sabe? Eu preciso rever isso. Eu preciso revisitar a Bankai do Shunsui e para poder entender mais. Eu estou muito extasiada para poder falar sobre, mas entendam, eu estou apaixonada. E olhando a Bankai dele, e ele conversando com a Bankai dele, com a Ohana não, né, com a Katen, ele chama ela de Ohana, ele deu um nome pra ela, achei chique, mas eu tenho muitas coisas. Primeiro,
O Shunsui, ele não é uma pessoa boa. Eu já falei isso no início do vídeo. E eu já falei, ele é perigoso. E quando a gente vê ele conversando com a Katen, a gente tem mais noção ainda de que ele é extremamente perigoso. Acho que alguém me falou, que parece que o Kubo falou, que ele fica andando pelas divisões, parece, procurando gente que tá triste e conversando. Então ele é uma pessoa boa também. Ele é essa pessoa que faz as brincadeiras da Shikai. Mas a Bankai não é o profundo do Shinigami, o interno, que poucas pessoas têm acesso, ou que ele tenta esconder. E aí, olha só, ela é maldosa. Ele fala, ai, se você sendo gentil comigo, e ela tenta furar o olho dele, ele fala, para, menina, é o único olho bom que eu tenho. Ah, e outra coisa também que eu fiquei pensando, porque eu vi o episódio, fiquei completamente louca, voltei e revi, né, a parte da Bankai dele. Eu fui pro mangá, li a Bankai dele, e aí eu pensei o seguinte, gente, se vocês já pararam pra pensar que os dois, eles fizeram o pacto do casamento, os votos de casamento, ele está casado com a Zanpakuto dele. Não é dele ficar pegando ela, que o pessoal fala que ele pega ela. Isso não é sobre isso que eu estou falando. É sobre pelo menos aqui a gente tem aqueles votos. Te amarei, né? Prometo ser fiel a ti, te amando na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos separe. E ela fala, a gente combinou, a gente fez esse pacto aí dos dois aceitarem as partes um do outro, aceitar quem o outro é, e a gente vai morrer juntos. Óbvio que ela vai morrer com ele. Se ele morrer, ela morre, porque ela é ele. Mas vocês entendem que eles transcenderam isso? Foi um voto ali, parece um voto de casamento. Os dois casaram. E a Bankai dele não fala lá dos amantes que cometem o oposto de viver? Não é isso? Eu fiquei muito eufórica. E, de novo, igual a luta da Unohana. Eu comecei a fritar o cabeção assim. Fica muito loucona. Oh, mas isso é sensacional. Sensacional, cara. Sensacional. Minha Bankai favorita depois da Senjumari. Minha segunda Bankai favorita. Eu preciso rever esse episódio, eu preciso reler. Porque quando a gente rever, a gente relê, a gente ainda consegue perceber outras coisas. Eu vou estudar de novo sobre o teatro Kabuki e o teatro No. O Bleach, amigos, é isso. É isso. Terminou o episódio com ele conversando com ela. E ele falou, se fosse pra poder cair no seu colo, eu posso ativar a Bankai aí de vez em quando. Junsui, seu safado. Também, né, linda. Ai, linda. Não, e também que legal, né, porque ela também usa um tapa-olho e ela fala, nossa, realmente, o destino, ele brinca, ele tem umas coisas engraçadas com a sua Zanpakuto e o seu Shinigami. Os dois com os tapas-olhos. E ela tentou furar o olho dele. Ela é doida, né? Mulher. É isso, o Shunsui gosta das malucas, fé nas malucas. Pra conquistar o coração do Shunsui, você tem que ser maluca. Gente, vocês também sentem isso? Comenta aqui. Vocês também ficam eufóricos quando tem Bankai? Quando eles falam Bankai e aí mostra Bankai? Mesmo, tipo a Senjumaru, ela é exclusiva do anime, né? Não tem ela no mangá. Mas as outras, tipo quando a Unohana falou Bankai. Quando o Yamamoto falou Bankai. Ai, gente. A Rukia. Ai, todo mundo fala Bankai. Eu fico... Um beijo pra vocês. Tô aqui digerindo, tá? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.